Baiana Livre. Entrevista. Para conversar com a gente, André Espínola, empresário, radialista e apresentador do Microfone Aberto na Rádio Massa FM, pré-candidato a deputado federal pelo PP. André, boa tarde, seja bem-vindo, satisfação em falar com você no Baiana Livre. Amigo Edilton, tô te ouvindo muito bem, um grande abraço para você, um abraço para Diego Maia, para meu amigo Cristóvão Rodrigues, um abraço a meu querido amigo Carlos Alberto de Oliveira, quero abraçar minha amiga Fernanda Cruz, tá de férias, e a toda a turma da Baiana FM, emissora que eu aprendi a amar, tenho um carinho muito grande por essa emissora e sobretudo pelas pessoas que ouvem a Baiana FM. Eu sou apaixonado pelo povo da cidade de Candeias, de São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, toda a região metropolitana, Madre de Deus. É muito, muito bom poder falar aos microfones da Baiana FM. Quando eu aprendi aqui com você, quando o entrevistado era um entrevistado conhecido, que você já entrevistava várias vezes, você pegava e dizia, vou rasgar a pauta. Então vou rasgar a pauta com você. Já rasguei aqui a pauta. Mas vou logo saber de você o seguinte. Mas não vale só rasgar. Já que você quer fazer igual a mim, você rasga e joga pra cima. Joga pra cima, né? Tá certo. André, você que é apresentador há alguns anos, o que é que levou você pra carreira política? E é uma pergunta que vem das ruas, todo mundo me pergunta, por que André foi para se candidatar a deputado federal e não estadual? Edilton, primeiro dizer o porquê que eu fui pra política, e eu tenho sido muito cobrado, as pessoas me dizendo, você disse no rádio que nunca entraria na política. Eu nunca falei isso. Eu disse que eu não tinha interesse pela política. Eu não tinha vontade de participar de processo político. Principalmente naquele momento que aconteceu lá atrás, você se lembra disso? Quando o Carlos Alberto de Oliveira anunciou uma pesquisa interna de alguns partidos, onde eu aparecia com um dos principais nomes para a candidatura à prefeitura da cidade de Candeias. E ali naquele momento eu expus a minha vontade de que eu não tinha interesse em participar. Eu nunca disse que nunca faria parte da política, até porque é um direito de todo cidadão brasileiro. Por que André resolveu ser candidato a deputado federal e não a estadual? Eu recebi um convite do futuro governador do estado da Bahia, ACM Neto, para compor a chapa do Progressistas. Eu tinha várias propostas, o União Brasil, outros partidos também, não só da base de Neto, mas como, por exemplo, o partido do Alencar, não é? do filho de Alencar, do senador Alencar, Otto Alencar, o PSD. Eu tive também propostas de vários partidos da cidade de Candeias, com vários amigos queridos que me faziam esse convite, mas eu me reservava, naquele momento, não ser candidato. Quando chegou agora, recebi o convite de Neto, pedindo que eu fosse candidato a deputado federal. Confesso que pela história, que você até dá risada, eu passei aí ao longo desses 4 anos na Baiana FM, falando da história da minha família na política, na Assembleia Legislativa, e eu dizia sempre que se eu tivesse que ir para a política, o parlamento me encanta, e seria na Assembleia Legislativa, seria para deputado estadual. Mas houve um chamamento de Neto, Bruno Reis, Ana Paula Matos, e eu resolvi assumir esse desafio de ser, eu sou um pré-candidato a deputado federal e em breve candidato a deputado federal. Diego Maia. Primeiro, André, é uma grande satisfação estar te entrevistando, né? Uma grande referência do rádio baiano pra gente que está começando, André, é uma satisfação imensa. André, eu acompanhei você atuando como radialista e você às vezes parava a programação para socorrer o povo em relação à regulação, meu amigo. Eu queria saber, André, você como deputado, como você avalia o sistema de regulação no estado da Bahia e como você como deputado, como você poderia amenizar esse sofrimento do povo baiano? Diego, um grande abraço para você, um abraço para seu pai, um ouvinte querido de muitos anos, tenho muito apreço pela sua família. Você falou uma coisa interessante, o profissional do rádio, ele não é nada se não tiver um veículo de comunicação forte e potente. A Baiana FM me fez
amar o povo da cidade de Candeias. Eu gosto muito da região metropolitana, mas o povo de Candeias eu me identifiquei. E por várias vezes a gente parava a programação. Teve um dia que nós ficamos 2h30, nós encerramos o programa às 9 da noite, quando o filho de Mauro de Menino Jesus precisou de um atendimento. Tivemos uma outra situação também, onde uma criança precisava operar o coração, senão iria morrer. Nós acionamos a então secretária à época, e aí eu preciso fazer referência, Soraya Cabral, que foi solícita em atender naquele momento a situação. Hoje nós somos inimigos políticos, mas eu não posso deixar de falar uma verdade. Naquele momento, Soraya parou tudo, atendeu a solicitação. A primeira-dama do governo do estado da Bahia, Aline Peixoto, de pronto determinou que uma ambulância fosse buscar a criança. O diretor do Hospital Ouro Negro, o interventor, também entrou na jogada e a gente conseguiu operar a criança. Eu falo isso com muito apreço, porque a gente sabe da deficiência na saúde. E é muito triste a gente ter que fazer uma intervenção para furar fila, inclusive, para atender determinadas pessoas que estão à beira da morte. A gente conseguiu fazer várias regulações, conseguimos ajudar muitas pessoas através da Baiana FM, isso é importante fazer essa referência, mas também a gente conseguiu ver, com muita tristeza, várias pessoas ligarem para a gente no ar, para mim, para Edilton, para Fernanda Cruz, para Carlos Alberto de Oliveira, e dizer: agradeço a vocês, mas infelizmente a gente não conseguiu, a pessoa faleceu. Eu poderia citar aqui nomes de pessoas próximas, e eu não vou fazer isso, que faleceram, ouvintes próximos a gente, mas que a gente infelizmente não conseguiu. A ideia de tentar, através de um mandato federal, é cobrar das autoridades e, sobretudo, é um compromisso meu, junto ao meu povo da cidade de Candeias e da região metropolitana, é um compromisso meu, junto com as pessoas da região metropolitana e, sobretudo, da cidade de Candeias, de que as nossas emendas parlamentares serão muito destinadas para esse fim. Uma das principais bandeiras da gente é cobrar das autoridades, e se Deus permitir, serei deputado federal e a ACM Neto será o governador do estado da Bahia, onde nós vamos trilhar juntos para fazer de tudo para que a região metropolitana e que o povo da Bahia tenha uma saúde melhor. Essa regulação da morte precisa acabar. A gente não pode permitir esse tipo de coisa. Eu preciso fazer uma referência também a pessoa que ajudou muito as pessoas na cidade de Candeias e ajudou a salvar muitas vidas. José Admício, que era o diretor do Hospital Roberto Santos, foi demitido por Rui Costa por estar ajudando pessoas dentro do hospital. Ele achava que isso não estava correto. Quem demitiu, na verdade, não foi Rui Costa, foi o Fábio Vilas Boas, à época, secretário de Saúde do estado da Bahia. E Letícia, da Policlínica, que na cidade de Candeias fez um trabalho extraordinário ajudando o povo da região metropolitana. Então, para finalizar essa parte, a minha ideia é fazer com que, através de um mandato, a gente possa ajudar muito mais as pessoas, sair da comunicação, deixando de fazer esse trabalho social. Aliás, não vou deixar porque eu não vou sair do rádio, mas transportar também ou agregar esse mandato para que a gente possa fazer um trabalho social muito mais forte. Cristóvão Rodrigues também está com a gente. Cristóvão, boa tarde. Cadê o nosso Cristóvão? Vamos lá, Cristóvão. Boa tarde, Edilton. Boa tarde, Maia. Boa tarde aos ouvintes da Baiana FM. Edilton, se me permite uma pergunta ao companheiro André Espínola. André, você é um homem que milita há muito tempo na imprensa, sempre competente da sua área aqui na imprensa. Por que somente agora resolveu enveredar mais diretamente pelo caminho da política e começando como deputado federal? Qual o seu mote nessa campanha, meu caro André? Boa sorte. Amigo Cristóvão Rodrigues, um grande abraço, meu velho. Deus te abençoe, viu? Gosto demais de você. Você é um dos melhores profissionais de comunicação que essa Bahia tem. Você tem razão. Há 27 anos no rádio, eu não me interessava na política partidária. A minha intenção sempre foi fazer política no rádio. E isso a gente sempre fez. A ideia de ir para a política
foi motivado pelas perseguições. Eu fui muito perseguido na cidade de Candeias. Eu tenho 4 processos contra mim, movidos pelo prefeito da cidade. Eu fiz duras críticas a muitos políticos na região. Só para você ter ideia, já tive processos de outros políticos na minha vida. Isso não me faz nenhum medo, porque eu não tenho medo. Eu faço a coisa certa, eu ando correto e não tenho medo de falar aquilo que é verdade. Uma coisa que é muito importante, e o meu povo de Candeias sabe disso, que o que André fala no rádio pode assinar que é verdade. Então tudo que eu disse e os processos que estão movendo contra mim, pode acreditar, você que está me ouvindo, vírgula por vírgula, tudo que André disse foi verdade. E no dia que André chama alguém de ladrão, pode acreditar que é ladrão. E eu tive outros problemas. Eu vou dar um exemplo aqui, Cristóvão, e isso é de primeira mão aqui na Baiana FM. Eu estou sendo processado por um dos maiores bandidos que o país já viu, um dos maiores ladrões da história do Brasil, que se chama Gedel Vieira Lima. Eu estou sendo processado, tem 2 processos de Gedel contra mim, porque eu chamei o ladrão de ladrão. Então, eu decidi ir para a política, não para me locupletar, não para ser mais do que ninguém, não por causa de um mandato, ou porque ter o brio de ser chamado de deputado federal. Eu quero que o mandato, com todo respeito ao ouvinte, quem me conhece sabe que eu gosto de dar meus palavrões, eu quero que se lasque o deputado federal. O deputado federal André Spínola, inclusive, quem puder não chamar André de deputado federal, se eu for eleito, vai ser muito melhor. Porque, na verdade, eu vou usar o mandato para ter, por exemplo, a imunidade parlamentar, para quando eu for para cima desses canalhas, eu ficar de tete a tete. Porque, infelizmente, o profissional da comunicação, ele não tem embasamento nenhum, apoio nenhum judicial. O judiciário é capaz de dar guarida a este bandido chamado Gedel Vieira Lima e me condenar. André Spínola pode ser condenado, pasme você que está me ouvindo, por um bandido chamado Gedel Vieira Lima. Então, por que André resolveu ir para a política? Para ter imunidade parlamentar e usar a força de um mandato para poder mais ainda ajudar o povo da Bahia. Estamos conversando com André Spínola, pré-candidato a deputado federal pelo PP. André, fora do ar, nós temos conversado algumas vezes e você sempre me disse, Edilton, eu quero fazer um mandato diferente. Como é que seria esse mandato de forma diferente? Edilton, o mandato diferente é, primeiro, sobretudo, cumprir com tudo aquilo que eu passei ao longo dos meus 27 anos no rádio, dizendo para o meu povo. Então, eu sempre disse, por exemplo, ao meu povo, meu público ouvinte, e que eu era veementemente contra a utilização da verba partidária, do fundo partidário. Então, o meu público, o meu ouvinte, o meu futuro eleitor, que eu sou um pré-candidato e não sou um candidato, esse vai poder acreditar que André não vai pegar em um centavo do fundo eleitoral, fundo partidário, que quer que seja. Outra situação é que esse mandato nosso é um mandato para ajudar as pessoas. Então não me interessa ter 25 assessores. Todos sabem que eu sou dono de uma emissora de rádio e eu não tenho 10 funcionários. Todos sabem que eu tenho uma fábrica que não tem 10 pessoas. Então por que eu tenho que ter 25 assessores enquanto deputado federal? No máximo 5 ou 6 assessores, e olhe lá, e todos terão que trabalhar sorrindo, felizes. André não vai fazer rachadinha. Quanto ganhar a pessoa, vai cair no salário dela e ela vai gastar como quiser. André não vai querer, por exemplo, carro, motorista, gasolina. André não vai querer nada disso. Aqui eu tenho minha zorra de meu carro. Para que eu quero carro aqui? André não vai querer carro, gasolina e motorista. Em Brasília, eu pego minha zorra de meu Uber. Agora, tem muita coisa que eu não vou poder. Para ir para Brasília, eu preciso de avião. Então, eu não posso abdicar. Mas o que eu puder abdicar e fazer o zelo do dinheiro público, me preocupar com o dinheiro que é do povo, do cidadão, e isso pode acreditar e pode me cobrar, porque vai ser dessa forma. André não vai se locupletar com o cargo e nem com o dinheiro que se tem à disposição de um parlamentar. Muitas pessoas não sabem, mas um político, deputado federal, ele pode gastar em tudo, né? Direito a tudo que ele tem, quase 9 milhões de reais. André pretende, dentro do mandato, devolver pelo menos 5 milhões de reais. A nossa meta é devolver 6 milhões. Por exemplo, o meu salário, André Spínola,
não pode devolver o salário. Eu não posso devolver. A lei não me permite. Mas o dinheiro é meu, não é meu? Não cai na minha conta? Eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Eu vou doar 80% do meu salário. E só não vou doar 100%, porque muitos idiotas aí estão falando que beira a demagogia. Então, se beira a demagogia, não tem problema. Vou ficar com 20% do salário. Mas o restante eu vou doar. Esse tipo de compromisso eu estou fazendo para mostrar às pessoas que, primeiro, dá para fazer um mandato decente, com respeito ao dinheiro público, e também, sobretudo, dá para cuidar das pessoas, e o mandato que eu pretendo ter é para o povo, para as pessoas, e não para mim. Eu já tenho minha vida. Eu não preciso dessa situação de ficar me locupletando, de comendo dinheiro, recebendo esquemas escusos. Então, o que André pretende fazer é ser deputado federal para fazer pelas pessoas. Por isso que eu estou entrando na política. Então, o meu compromisso com o meu público ouvinte, sobretudo, tem que prevalecer. Tudo aquilo que eu falei no microfone tem que vir comigo para o parlamento, porque senão não serve. Diego Maia. André Spínola, o seu ouvinte Virgílio retribui o abraço que você mandou para ele. E tem uma pergunta aqui do companheiro J. Brito. J. Brito pediu para perguntar, André, sobre a possibilidade de um hospital regional aqui, nesses municípios da região metropolitana. Como você sabe, é um sonho, né, dessa população, e uma central de diálise aqui regional, de UTI, de diversas especialidades. Aí ele queria saber se, como deputado federal, você poderia ajudar a articular e colocar emendas para realizar esse sonho aqui do povo da região. Amigo velho, você não tenha dúvida. Aliás, J. Brito é um amigo querido, e eu sempre ouço o J. Brito, Nilcinho, Carlos Alberto. Essa turma vai fazer parte do meu mandato. Os meus fiscais serão os meus amigos. E não tenha dúvida que esse pleito é importantíssimo para o povo da região, e nós vamos para cima. Não tem só isso não, amigo velho. Eu vou falar para você uma coisa. Nós passamos, ao longo dos nossos 4 anos dentro da Baiana FM, e aí eu sei da luta de Fernanda Cruz, sei lá quantos anos ela tem de Baiana, de Carlos Alberto de Oliveira, acho que são 16 anos de Baiana, são 16 anos lutando para esse tipo de coisa, mas eu vou te trazer um único exemplo, a central de abastecimento. Você sabe muito bem, Edilton, e eu preciso agradecer muito a Carlos Alberto, a Edilton, a meu amigo Nilcinho, a Beto Rodrigues, que independente de fazer política, nós íamos para todos os sábados praticamente. Eu ia para os bairros, Beto Rodrigues ficava de dentro do estúdio dizendo: André está no bairro tal, André está no bairro tal. Porque todos sabem que 27 anos que eu fiz de rádio, foram 27 anos indo para a casa das pessoas. Eu não faço rádio dentro do estúdio, no ar-condicionado. A gente sempre fez rádio na casa das pessoas. Então, eu ouvia muitas pessoas. E eu conheço palmo a palmo dos problemas da região metropolitana, sobretudo a cidade de Candeias, e sei de todas as suas deficiências. Entre essas deficiências, nós temos a central de abastecimento. A central de abastecimento é acabada, chove mais dentro do que fora, e a gente precisa resolver essa situação. Então, é importantíssimo fazer esse compromisso, que uma das minhas emendas, ou o que for necessário, a briga vai ser para reformar a central de abastecimento, e dar uma central de abastecimento digna para o povo da cidade de Candeias. Outro ponto importantíssimo, e a gente precisa brigar, nem que seja para judicializar, é fazer com que o hospital da cidade, ele volte a ser da cidade, que não fique sob intervenção. O hospital da cidade, ele tem que ter gestão, e essa gestão, o Ouro Negro, tem que ser feita pelo prefeito da cidade, que não se importa, ele não está preocupado, pode ficar aí 20 anos, porque é muito melhor ter uma intervenção do que ser de responsabilidade do prefeito da cidade. A gente sabe muito bem disso. É outro compromisso nosso. Nós vamos para cima. Se é preciso fazer uma saúde de qualidade para o nosso povo, tem que ser com um hospital de qualidade. Podem contar com o André Spínola. Estamos conversando com André Spínola, pré-candidato a deputado federal pelo PP. André, como é que você observa as pesquisas eleitorais? Por exemplo, a pesquisa foi divulgada no último dia 11 de julho, a Real Time Big Data para o governo da Bahia, onde a Semineto tem 56%, o Jerônimo 18% e Roma 10%. Você acredita em pesquisas? Edilton, eu não acredito em pesquisas. Eu não acredito. Eu vou com muita cautela nessa questão das pesquisas. Então, eu prefiro não entrar nessa história do já ganhou. Eu não tenho dúvidas que Neto,
ACM Neto será o futuro governador do estado da Bahia. Eu preciso pensar dessa forma, inclusive, porque eu preciso estar com o nosso governador para ajudar o nosso povo da região metropolitana. A região metropolitana foi massacrada. As BAs, essas BAs, a gente sabe muito bem que por muito tempo, nada se fez. E a gente vai cobrar. As BAs terão que ser reformadas e a gente vai cobrar que sempre haja uma manutenção para essas BAs. As BAs 522 e 523 precisam ter um olhar de alguém que esteja próximo do povo. Eu aprendi a amar o meu povo da cidade de Candeias. Eu vou para cima. O meu mandato será, sobretudo, do povo da cidade de Candeias. Diego Maia. Pré-candidato a deputado federal André Spínola, um assunto também que o senhor conhece bastante, que é o transporte rodoviário. Né? Existe uma crise eterna em Salvador, na região metropolitana. O povo, André, não está aguentando mais, né? Com a falta de respeito, cumprimento de horário, assalto, quebra de ônibus. Você acha que, como deputado federal, tem como buscar subsídios para ter uma melhoria no transporte público da região metropolitana, André? Tem como buscar subsídios e, sobretudo, cobrar das autoridades, o governo do estado, que, por exemplo, acabe com a máfia dentro da Agerba. Aliás, André Spínola denunciou a máfia dentro da Agerba e, claro, regulamentar o que tem que ser regulamentado. Tem ligeirinho, tem vans que estão aí clandestinas e tem carros que estão sob liminar. Dar dignidade a essas pessoas, regulamentar e botar para rodar sem que fiquem na clandestinidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, como você falou, buscar recursos e meios para que as empresas não quebrem, porque é uma empresa atrás da outra quebrando. Então é preciso dar subsídio para essas empresas e garantir um transporte público de qualidade para o povo da região metropolitana. André, você é candidato a deputado federal pelo PP, o Partido Progressista. A escolha do partido diz muito sobre os ideais do candidato. Como é que foi feita essa escolha para você ir para o PP? Edilton, interessante. Muito obrigado por essa pergunta. André não gosta de partido político. Você sabe muito bem disso. Aliás, eu sempre preguei isso ao longo da minha vida inteira no rádio. Por mim, o político saía candidato sem partido, mas no Brasil não se permite isso. Eu teria que ser candidato a deputado estadual ou federal por algum partido. Então, eu preferi seguir a orientação do senador, do futuro governador ACM Neto, que me trouxe dois partidos. Me trouxe o Republicanos e me trouxe o Progressistas. Havia uma negociação em curso para que João Leão viesse para a base de Neto, e Neto pediu que a gente participasse desse momento para que o PP viesse para a base de Neto. André, então, passou a compor uma vaga na candidatura aí para deputado federal pelo PP, Progressistas. Diego Maia. Pré-candidato a deputado federal André Spínola, queria que o senhor comentasse um pouco sobre a disputa para o Senado. Né? Tem o senador Otto Alencar concorrendo à reeleição, que vem um pouco à frente nas intenções de voto, segundo as pesquisas, e depois uma disputa ali um pouco embolada com Cacá Leão e Raíssa Soares. Como o senhor analisa essa disputa para o Senado? Primeiro, deixa o senhor de lado. Olha, primeiro é importante dizer que, historicamente, se tem uma coisa que é casado, é o voto para governador e senador. Então, Cacá Leão é uma pessoa moderna, jovem, é um parlamentar ativo, e eu não tenho dúvida que será importantíssimo no Senado para a nossa Bahia. Com relação à disputa, eu vejo, por exemplo, o Otto Alencar um grande nome. Tenho um apreço muito grande por ele, Otto Filho também, Raíssa Soares esteve até aqui na emissora, nós entrevistamos ela, é um bom nome também, mas eu digo André Spínola. Otto Alencar, por exemplo, gosto demais, respeito demais, mas todos sabem que André Spínola, no olho do furacão, quando Candeias estava sendo epicentro da pandemia, era o epicentro da região metropolitana, tinha mais de 500 casos ativos,
André começou a gritar no microfone que as pessoas fossem para a farmácia e que comprassem a ivermectina, na qual eu defendo e acredito. A ivermectina salvou a vida de minha mulher, salvou a minha vida, e todos sabem que eu fui o único radialista a defender isso. E o Otto Alencar, ele caiu um pouco no meu conceito quando ele, nos microfones da Baiana FM, em rede com a 100,7, em rede com a Rádio Cultura, então tem áudios à vontade que a gente possa provar isso, e Otto Alencar falou da ivermectina, fez defesa da ivermectina e inclusive falou de maneira científica. E de repente, por causa lá daquela situação que aconteceu, né, a CPI da Covid, ele simplesmente começou a falar mal da ivermectina, dizendo inclusive tudo aquilo que a gente sempre defendeu. Eu sou defensor da ivermectina e não posso aceitar esse tipo de coisa. Naquele momento, Otto Alencar caiu no meu conceito. E sobretudo porque o Cacá Leão é da nossa base, está conosco, vai lutar para fazer uma Bahia diferente, e eu estou colado com o Cacá Leão também. André, falamos do Senado, e para presidente, quem você apoia para presidente e qual o motivo? Presidente da República, eu voto em qualquer pessoa, menos em Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não voto em Lula. E falo com muita tranquilidade. Sei que muita gente vai dizer, então não vou votar em André. Não voto em Lula, não voto em André. Primeiro eu digo para as pessoas o seguinte: cada um vota no seu presidente. Eu não vou entrar nessa polarização e nem vou aqui ficar pedindo voto, porque André não pode fazer isso. Agora, o que eu quero dizer para as pessoas é que eu não voto em Lula. E André não pode, porque está na política agora, ficar em cima do muro. Eu voto em qualquer pessoa. Quando você me pergunta em quem eu vou votar, e você me faz essa pergunta porque sabe que eu sou tranquilo para te responder, eu no primeiro turno estou muito inclinado, por exemplo, a votar em Simone Tebet. Tenho gostado dos pensamentos dela, não gostei da atuação dela na pandemia, né, na CPI da pandemia, mas ela tem um currículo muito bom. E me parece que seria uma bela de uma presidente da República. Agora, se você me perguntar, André, segundo turno, Lula e Bolsonaro. Bolsonaro na cabeça. Lula ou qualquer um. Qualquer um. Tá certo, André. André, gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no Baiana Livre desta quinta-feira. Os microfones, fica à vontade aí para você acrescentar mais alguma coisa. Edilton, eu preciso agradecer a você mais uma vez, um amigo, querido, parceiro, lhe tenho um carinho muito grande. Você é nosso amigo. Trabalho com você em qualquer lugar. Você é um excelente profissional e merece o respeito de todos nós da comunicação. Agradecer ao meu amigo Carlos Alberto de Oliveira, ao meu amigo Diego Maia, Cristóvão Rodrigues, ao meu povo da Baiana FM, e sei que muita gente ficava retado quando eu falava isso, eu não vou deixar de falar. Sempre abri o programa dizendo ao meu povo da cidade de Candeias, eu devo muito, devo pelo carinho, pelo respeito, pela maneira que sempre me trataram. Eu não posso deixar, de jeito nenhum, de dizer que eu estou entrando no processo da política, inclusive para o povo da cidade de Candeias. Nós vamos para cima, a gente precisa expurgar os leões que estão dentro dessa cidade e fazer com que essa cidade volte a sorrir. Grande abraço, amigo Edilton, Diego Maia, um abraço a Cristóvão Rodrigues, a meu amigo Carlos Alberto de Oliveira, a todos da equipe da Baiana FM que estão também nos bastidores, e eu não posso deixar de falar também do meu povo da cidade de Mata de Deus, de São Francisco do Conde, de São Sebastião do Passé, de Mata de São João, de Simões Filho, de Camaçari, a todos da região metropolitana. Que Deus nos abençoe, e eu vou para essa luta, e se Deus quiser, vocês terão uma voz forte no parlamento para defender o povo da região metropolitana, o povo da Bahia. Grande abraço, obrigado.